Shalom, queridos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo também. Louvado seja Deus. Vamos consagrar o Senhor mais um dia de nossas vidas, consagrar o Senhor essa terça-feira. Você que está aqui na madrugada, consagrar o Senhor essa primeira hora do nosso dia. Em nome de Jesus, amém. Louvado seja Deus. Tem palavra de Deus para o nosso coração. Palavra abençoada de Deus que fala sobre a nossa fé, sobre a fé, que é a base de todas as coisas, amém? A fé, ela não traz dúvida. A fé, ela é a base de todas as coisas, amém? Abre aí a tua Bíblia, livro de Hebreus, capítulo de número 11, versículo de número 6. Hebreus 11, 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxime de Deus creia que Ele existe e que se torne galardoador daqueles que o buscam. É necessário que aquele que está buscando a Deus, aquele que está se aproximando de Deus, acredite que Deus é poderoso, que Deus é grandioso, que Deus pode intervir e fazer coisas grandiosas em seu favor. E esse é um dia, queridos, que você precisa ter a plena certeza de que Deus está com você. Fé é isso. Fé é não ter dependência de algo ou alguém. Fé é depender 100% de Deus. Fé é não colocar expectativa em homens ou mulheres ou coisas. Fé é colocar expectativas em Deus e acreditar que Ele é o suficiente, que Ele vai fazer infinitamente além daquilo que Ele te prometeu, que você almeja no seu coração. E falando de fé, como diz o autor de Hebreus 11, eu quero falar de Abraão. Abraão foi um homem que Deus o chamou. E dentro da chamada, Abraão ele exerceu a fé, ele acreditou. E eu quero falar de alguns passos que permeia uma vida de fé. Gênesis capítulo de número 12 fala da chamada de Abraão e da promessa que Deus faz. Mas é algo que eu acho muito interessante, que às vezes a pessoa passa um pouco desapercebido. Gênesis capítulo número 12, Gênesis 12, fala: ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação. Abençoar-te-ei e abençoar-te-ei e engrandecer-te-ei o teu nome, e tu serás uma bênção. Deus faz essa chamada para Abraão e uma promessa. Sai da tua terra, da tua parentela, do meio dos teus, vai para uma terra que eu te mostrarei, eu vou te abençoar, fazer de você uma grande nação, vou abençoar os que te abençoam e vou amaldiçoar os que te amaldiçoam, ou seja, eu vou te proteger, você vai ser meu queridinho. Porque aquele que tem uma vida de fé, torna-se os queridinhos do Senhor, amém? E aí o Senhor fala, né? E abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e te será bendito todas as famílias da terra. Então a promessa de Deus para Abraão fala de uma bênção. Só que, queridos, Abraão já era rico. Abraão já tinha bens, Abraão já tinha muitas posses, Abraão vinha de uma família muito rica. Abraão aparentemente não precisava de tudo isso. Mas ele colocou em Deus a sua fé, de que aquele que prometeu era fiel e justo para cumprir aquilo que tinha estabelecido. E aí o verso 4 diz: assim partiu Abraão, como o Senhor lhes tinha dito, e foi logo com ele. E era Abraão da idade de 70 anos, quando saiu de Harã. Tomou Abraão Sarai, sua mulher, e Ló, filho do seu irmão, e todos os bens, eu quero que você preste atenção nisso, e todos os bens que eles havia adquirido, e as almas que lhes crescia em Harã, saiu para irem à terra de Canaã, e chegar à terra de Canaã. Passou Abraão por aquela terra, até o lugar de Siquém, ao cavalo de Moré, e estavam os cananeus naquela terra. Apareceu o Senhor a Abraão e disse: a tua descendência darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor, que lhes apareceu. Moveu-se dali
para a montanha do lado do oriente de Betel, armou a sua tenda, a tenda de Betel ao ocidente e ali o oriente. E edificou um altar ao Senhor, invocou o nome do Senhor e depois chamou Abraão dali. E depois caminhou Abraão dali, seguiu ainda para o lado do sul. Fala de uma fé muito estabelecida, de confiar no Deus Todo-Poderoso. E a palavra diz que ali começa uma peregrinação de Abraão, confiando no Senhor que o chamou. Só que Abraão já tinha muitas almas que o servia, muitos servos, muitos bens. E Abraão se sentiu compadecido assim, vou levar meu sobrinho, porque o pai dele já morreu, então eu vou levar meu sobrinho. Vou levar meu sobrinho comigo, vou cuidar dele, vou zelar dele durante todo esse tempo. Então, quando se fala de fé, fala de confiança, fala de base. Fala de estabilidade, de credibilidade em alguém. E quando o Senhor ministrou essa palavra no meu coração para esse dia de hoje, para essa terça-feira, Deus está ministrando muito forte sobre alguém que está para fazer algo, está muito temeroso. Será que Deus está comigo? Será que Deus está? Não, você quer que Deus te abençoe? Você tem que acreditar nele. Você tem que entender que a oração de fé é uma oração sem dúvida, porque a fé não traz dúvida. Quando você ora e você coloca a fé e você tem dúvida, você já entra em pecado, porque aquela fé não é uma fé forte, uma fé confiável no Senhor. Abraão poderia chegar para Deus e falar assim, não vou não, Senhor. O Senhor disse que vai me abençoar, eu já sou abençoado, Deus. Eu já tenho bens, eu já tenho posses, eu já possui muitas coisas, eu estou na terra dos meus pais, na minha herança. Eu já tenho uma herança aqui. Por que eu devo confiar no Senhor? Por que eu devo sair da minha segurança e ir para um lugar que o Senhor está dizendo que vai me dar? Não, eu vou ficar aqui. Abraão poderia falar isso, mas Abraão não fez isso. Abraão acreditou no Senhor. Abraão depositou toda a sua confiança no Senhor. Fé fala de confiança. Ora, de fato, sem fé, sem confiança, sem credibilidade, é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que está se aproximando de Deus, aquele que confessou Jesus Cristo como seu Senhor e Deus, acredite que Ele exista e que Ele presenteia, que Ele abençoa aqueles que o buscam. Você, nesse dia de hoje, que entregou sua vida ao Senhor Jesus Cristo, você precisa acreditar que Deus é bom com você. E Deus não é bom porque você presta, porque você faz alguma coisa. Não, Deus é bom porque Ele não muda. O nosso Deus, Ele não muda. E você precisa entender isso nesse dia de hoje. Deus não muda. Talvez hoje, nesse momento, você não esteja 100% bem com Deus. E você esteja medindo Deus por você. Queridos, Deus, Ele está bem acima de você. Deus não se mede. Deus não tem tamanho. Deus não tem largura, estatura. Deus é expansão. Deus é o universo. Deus é a plenitude. Nós estamos dentro de Deus, sabe? Se alguém falar assim, pastora, define Deus para mim. Deus é o início, Deus é o fim, Deus é tudo para mim. Como que você não tem fé que Ele pode te ajudar? Eu lembro que quando eu não tinha casa própria, que eu pedi uma casa ao Senhor, eu já testemunhei isso aqui, mas eu vou testemunhar de novo. Porque isso fala da fé. E da recompensa da fé, da certeza da recompensa da fé. E eu morava em uma casa de aluguel, em um bairro bem periférico aqui da cidade. E pelo fato que é um bairro mais afastado, então eu via a cidade de Itabuna bastante. Assim, dava para ver a cidade toda, quase toda. E eu lembro bem que eu ficava da janela do meu quarto e eu falava assim, Deus, o que eu estou te pedindo, Senhor, é muito pouco. Diante da grandeza. Para mim é muito. O que eu estou te pedindo é muito para mim. Mas para o Senhor é muito pouco. No tamanho da grandeza que o Senhor é e que o Senhor tem.
Eu só estou te pedindo ao Senhor minha casa, uma casa. Porque não é para chamar de minha. É porque, Deus, é difícil pagar aluguel. É difícil saber que está dando o dia de pagar e você não ter o dinheiro para pagar. É difícil viver de humilhação, é difícil viver de prova, de provação, de luta. E eu acredito que o Senhor é Deus para me dar, porque eu falava assim para Deus: Pai, tá vendo aquelas casas todas lá? Né? Ali dentro de cada casa daquela tem uma família. E o Senhor conhece todos eles, sabe a necessidade de todos eles, o problema de todos eles. O Senhor é Pai que cuida de todos eles. E eu sei que o Senhor é Pai que cuida de mim também, da minha casa. Então, Senhor, eu acredito que o Senhor pode me dar minha casa. Eu não sei o que eu posso fazer para adquirir, porque eu já tinha vendido a minha casa própria na minha cidade, vendi por um valor bem baixo, trouxe o dinheiro aqui para a cidade de Itabuna para comprar uma casa, que é uma casa similar à minha de lá, ou inferior, mas eu queria. E acabou que eu cheguei aqui, eu emprestei metade do meu dinheiro para um irmão da igreja que a gente congregava e ele passou a mão no dinheiro e a gente ficou sem o dinheiro até o dia de hoje, não recebemos o dinheiro todo. E aí eu falava: Deus, eu fiz uma boa ação e eu tenho fé de que o Senhor vai mudar a minha história, que o Senhor vai me tirar do aluguel, que o Senhor vai me dar minha casa própria. E ali eu orava e todos os dias na viração do dia, às 18 horas, 6 da tarde, eu ia para a janela do meu quarto, eu via o sol se pôr e eu fazia essa oração para Deus. Uma fé baseada no Deus que eu tenho. E eu orava, até o dia que passou-se anos, acho que uns 6 anos, eu fazendo essa oração constantemente, e ali Deus me deu minha casa própria novamente. Deus me concedeu a casa, como eu testemunhei há um tempo atrás aqui, um dos devocionais, do jeito que eu queria, que era para acomodar a igreja, para receber as pessoas. Então, amada, a fé, ela não traz dúvida. A fé, quando nós temos uma fé consolidada no Senhor, a fé, ela traz o inexistente. A fé é o firme fundamento, sabe? Para você estabelecer coisas grandiosas da parte do Senhor. E quando Deus falou com Abraão, ele não teve sombra de dúvida. Ele acreditou que Deus fazia. Deus chama Abraão e fala assim: Abraão, a tua descendência será como as estrelas do céu e como a areia do mar. E a mulher dele era estéril, gente. Sara era estéril, velha já, mas Deus falou: a tua descendência. Ele acreditou nisso. Querido, eu não sei o que é que você tem para fazer hoje, que Deus está falando com você hoje, que você precisa tomar essa fé genuína, sabe? Colocar ela em ação. Mas acredite, Deus está com você. O Senhor dos Exércitos está com você. A fé não é pelo que você vê, a fé é pelo que você crê. A fé é o que você gera lá dentro de você para trazer existência. A fé é o que antecipa a bênção, é a fé. A fé é o alicerce da vitória, é a fé. A fé é o tamanho do Deus que você serve, sabe? Fé é isso, fé é a coisa mais extraordinária. E eu quero falar da oração de fé nesse dia de hoje. Eu fico assim, sabe, muito feliz quando o Senhor começa a falar comigo nessa dimensão. O que é uma oração de fé? A oração de fé é uma oração sem dúvida, né? Não se trata de uma oração de grito, né? Não se trata de uma oração de determinação. Tem muita gente que determina, mas não acredita. Eu determino no nome de Jesus, assim. Aí, diante do primeiro confronto, ela desfalece. Isso não é uma oração de fé. A oração de fé é a certeza. Tu está dizendo o contrário. Não vai dar certo. Eu creio que vai dar certo, em nome de Jesus, porque o Senhor dos Exércitos está comigo. A oração de fé não se trata de gritarias lançadas ao vento, nem de palavras bonitas ou repetições vazias, né, que as determinações, ou eloquência, aquela coisa toda, ou postura corporal, aquela coisa, ou religiosidade. Não, de jeito nenhum.
por conta do que as pessoas cobram de você. A oração de fé é aquela oração recheada de quem é Deus para fazer infinitamente além daquilo que você está pedindo. Quando eu debruçava lá na janela do meu quarto, eu olhava para as casas e eu falava, Deus, todo mundo tem uma casa ali, ó. E eles lutaram para conseguir. Eles gastaram para conseguir. Deus, eu não tenho perspectiva nenhuma de comprar uma casa. Eu não tenho dinheiro, eu já gastei, já roubaram o meu dinheiro. Eu não sei como é que o Senhor vai fazer, mas eu sei o que o Senhor vai fazer. Pai, eu quero a minha casa. Eu preciso da minha casa própria, porque, amados, era tão triste. As noites que eu não dormia, preocupada com o dono da casa que ia chegar no dia seguinte para cobrar aluguel. E eu tinha que falar a verdade, que para aquela pessoa era uma mentira. O que eu ia dizer? Meu esposo está desempregado, eu estou desempregada. A gente não tem dinheiro. A gente não tem como pagar. Se o Senhor esperar a gente conseguir um emprego, a gente paga todos os aluguéis atrasados. Porque eu estava igual lá, o Seu Madruga. Lembra do Seu Madruga lá, do Chaves? Né? 17 meses de aluguel, que não saiu 17. Estava lá naquela faixa etária dos 17 meses já de aluguel atrasado. Quando dava o outro mês, era uma dona, era uma senhora. Não lembro o nome dela mais. E eu falava, não tenho, mulher de Deus, não tenho dinheiro. Aí ela falou, você é crente. Você tem que pagar. Crente que não deve, que deve não paga é ladrão. Eu falei, crente que deve não paga e não justifica é ladrão. Crente que deve não paga e justifica é honesto. Tô dizendo pra senhora que a gente não tem dinheiro. E aí pra mim, quando dava o dia, os primeiros dias úteis, que era o dia 1º, dia 5, que é data de pagamento, todo mundo acha que todo mundo tem dia 5, né? Todo mundo acha que dia 5 e dia 20 todo ser humano tem dinheiro, porque é a data de pagamento. Gente, é data de pagamento para quem trabalha em empresa. Para quem é autônomo, dia 5 é dia 30. É dia 20, é dia que não tem. Se tu não tem dinheiro, tu não tem dinheiro. E ali eu falava, Deus, você precisa mudar minha situação. Eu não tenho pai rico, biologicamente falando, nem mãe rica. Eu não jogo na Mega Sena que eu sou crente. Eu não jogo telecena que eu sou crente. Nem o Axé da Sorte que eu sou crente. Eu, Senhor, não participo de negócio de mercado, porque para participar de uma promoção de mercado, para ganhar um carro, a pessoa tinha que comprar na época 200, 300 reais. Deus, eu compro um quilinho de açúcar, de feijão, de café, de arroz no mercado. Eu não ganho cupom para ganhar um carro. Então eu não tenho, Deus, nenhuma probabilidade de ganhar uma casa. Mas eu acredito que eu vou ganhar uma casa. O Senhor vai me dar uma casa. O Senhor vai me dar a minha casa, Deus. E aí eu usava essa oração de fé. E eu falava, eu acredito. Um dia o Senhor vai me dar a minha casa. E Deus me deu. A oração de fé, querida, é acreditar no impossível. Por que eu tô contando isso pra você nesse dia de hoje aqui, tentando me esforçar pra sair a palavra, porque eu tô rouca, né? Ainda não tô bem, 100% bem de saúde, tô rouca. Porque a fé é isso. A fé é lançar sobre Deus a sua ansiedade e deixar que Ele cuida de você. Isso é fé. Você que tem uma dívida pra pagar e não tem dinheiro e sabe que não tá no teu coração fazer de novo, você ora a Deus. E Deus vai pagar a tua dívida hoje. Você crê assim? Você que tem o IPVA do carro, o documento que está vencido, a revisão do carro para fazer, não tem como? Ora a Deus. Como que vai acontecer? Ué, Deus vai usar alguém para pagar para você. Porque Deus faz assim. Você que tem alguém que está com o coração virado no coisa ruim e já fez de tudo para que essa pessoa mude de coração e não mude, você vai orar a Deus e lançar sobre Deus essa ansiedade. E Deus vai fazer. Deus vai mudar o coração dessa pessoa. Agora, quando você pega tudo e vai fazer na força do seu braço, aí não é fé.
Aí não é fé, aí é religiosidade. E quando a gente ora com fé, a gente tira a dúvida e coloca a confiança. Quando Deus mandou Abraão sair, ele teve atitude. Quando você tem fé, você tem atitude de acreditar em Deus. Acredito. Querida, eu pastorei uma igreja. Eu falo que a minha igreja é a melhor igreja do universo. Porque a gente precisa profetizar, né? Tem que profetizar. Todo dia tem que profetizar. Mas às vezes eu tô lidando com tanta coisa. E eu falo, Deus, eu tenho fé na mudança dessas pessoas, na transformação dessas pessoas, no crescimento dessas pessoas. Eu tenho fé porque a transformação, Deus não vem de mim. A transformação vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então Deus muda elas. E aí eu continuo. Eu estou numa programação agora, que é uma programação, meu Deus, aquela programação uau, de Deus. Foi 12 pessoas. Aí eu te pergunto, como é que o pastor, líder espiritual, olha e vê um negócio desse? Trazendo pessoas de nome e renome de fora para ministrar. E aí? Isso é o quê? É fé, meu filho. Isso é fé. Fé que Deus vai pegar aqueles 12 e fazer daqueles 12, os 12, porque isso já é profético, né? Os 12 mais, uau, os 12 de Jesus. Colocando Matias. Tira Judas, em nome de Jesus. Colocando Matias. E vai fazer dos 12, os 12 bilhões, trilhões. Deus vai fazer coisa grandiosa. E eu tô lá derramando o poder de Deus naqueles 12, porque Deus falou comigo. Faz esse revisão, porque eu vou fazer uma coisa extraordinária. Se fosse um, eu ia lá fazer. Eu ia. Eu tô aqui, querida, acabada, destruída de cansada. Cheguei 10 horas da noite em casa. Trabalhei o dia inteiro. Não tenho voz para nada. Mas a fé é o meu combustível. A certeza que Deus é pleno para fazer coisas grandiosas. Então, quando se está vivendo uma vida de fé, você não olha para os obstáculos, para os porém, para as negativas, para as retaliações, para as traições, para os não, para as portas fechadas, né? Para as desonras. Não, você está vivendo da fé. A Bíblia diz que o justo viverá da fé. Então, nessa terça-feira, nesse dia de hoje, você precisa entender que Deus está contigo nessa peleja. Mas eu não estou recebendo aplauso, eu não estou vendo pessoas do meu lado, eu não estou vendo nada. O sol não se abriu. Ei, usa a tua fé. Deus está contigo. A graça do Senhor te basta. Abraão abraçou a fé, se tornou patriarca, o pai da fé, e ali Deus fez coisas grandiosas através dele. Hoje nós somos descendência de Abraão, o Cristo descendência de Abraão, porque alguém decidiu acreditar. Você que está para fechar um negócio, fecha esse negócio hoje, em nome de Jesus, porque vai dar certo, Deus é contigo. Você que está aí orando, pedindo a Deus uma direção, sei o que é que eu faço, fica na fé, porque, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. E aquele que se aproxima de Deus precisa acreditar que Deus é o suficiente para fazer infinitamente além daquilo que você acredita e você imagina. É necessário que aquele que se aproxime de Deus creia que Deus existe e Ele presenteia, Ele galardoa aqueles que o buscam. Tu acha que eu não vou ter recompensa de Deus, de estar indo para a igreja, sabe? 8 dias consecutivos, doente. Eu fui para médico, pronto-socorro essa semana, e a médica fala, tô de atestado, tô com atestado aí, né? 7 dias de atestado. Atestou o quê? Não parei um minuto. Continuo trabalhando, continuo na ativa, continuo fazendo. Tu acha que o meu Deus não vai me recompensar? Tu acha que Deus não vai acrescentar galardão na terra como no céu para mim, não? Tu acha que eu tô aqui forçando a minha garganta, a minha voz para estar pregando a palavra de Deus na tua vida hoje, dizendo, vai nessa tua fé, porque Deus é contigo. Tu acha que Deus não vai me recompensar? Claro que vai. Claro que vai. Claro que vai. E nesse dia você precisa acreditar que aquele que você busca
Ele é fiel e justo para fazer infinitamente além da sua vida. Vai nessa tua fé, porque Deus é contigo. Deus vai mudar o coração do teu marido, vai mudar o coração dos teus filhos, Deus vai mudar o coração do teu patrão, Deus vai galardoar você no trabalho, Deus vai te dar a tua casa própria, Deus vai consertar o teu carro, Deus vai mudar o coração dessa pessoa, Deus vai trazer o discípulo de volta, Deus vai curar o câncer, Deus vai curar a coluna, Deus vai curar a dor de cabeça, Deus vai restituir as tuas forças, Deus vai te dar revelação. Deus é contigo e você precisa acreditar, não pelo que você está vendo. Não fique nas coisas que você vê, fique naquele que você crê. E se você crê no Senhor Salvador Jesus Cristo, eu te convido a você orar comigo agora, colocando a sua fé em ação, porque Deus não habita no meio das palavras bonitas, Deus habita no coração quebrantado, no coração que crê e no coração que busca. E nesse dia de hoje, Deus quer mudar a tua história através da sua fé. Em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Vamos agradecer ao Senhor por essa palavra linda. Agradecer ao Senhor por essa terça-feira. Agradecer ao Senhor Jesus pela graça de poder ouvir mais um devocional. Em nome de Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Ora ao Senhor Jesus comigo nessa noite. Em nome de Jesus. Pai de amor, de graça e de misericórdia, seu nome santo e precioso do Filho Jesus Cristo, Pai. Eu oro por cada vida aqui que me acompanha. Eu oro por aquele, Senhor Jesus, que está aqui todos os dias recebendo a palavra da cura, da salvação, da restauração. Senhor, hoje é um dia de fé. Hoje é um dia de fechar negócios. Hoje é um dia de bater martelo. Hoje é um dia de dizer sim. Hoje é um dia de acreditar. Mais do que tudo, hoje é um dia de fé, Senhor. Senhor, ajuda essa pessoa a crer no impossível, Pai. Porque hoje é o dia da cura do câncer. Hoje é o dia, Senhor, do conserto. Hoje é o dia do perdão, da restauração, do poder de Deus. Que a graça, que a glória, que o poder, que a unção de Deus continue sendo derramado sobre a vida dessa pessoa. Que a graça, o poder e a unção do Senhor Salvador Jesus Cristo continue sobre ti. Que o Senhor Jesus te dê força para perseverar e para continuar. E que a tua fé seja uma fé firmada na rocha. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a sua terça-feira, sua madrugada, seu amanhecer, seu entardecer e anoitecer, em nome de Jesus. Vá orando aí pela minha vida, para que amanhã eu possa estar aqui essa hora, podendo ministrar a palavra de Deus no teu coração, em nome de Jesus. Que toda oração contrária contra mim, contra a minha vida, contra o meu ministério, contra o chamado, venha cair por terra e que Deus possa continuar nos abençoando hoje e sempre, em nome de Jesus. Põe a tua fé em ação, porque Deus quer fazer milagre na tua vida nesse dia de hoje. Em nome de Jesus. Deus abençoe, querido. Shalom.